Então, bom dia, Simão. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para a realização desta entrevista e gostaríamos de pedir autorização, primeiramente, para gravar esta entrevista para que, posteriormente, possamos analisar então fazendo o nosso trabalho. Certo, podem gravar à vontade, sim. Também podem tratar-me por tu, estejam à vontade, por favor. Ok, pronto. Então, nós somos alunas do segundo ano de licenciatura em Gestão, na Faculdade de Economia do Porto. Eu sou a Inês Stewart. Isso. Eu sou a Francisca Castro. Eu sou a Matilde Carvalho. Pronto, no âmbito da cadeira de competências pessoais e sociais, foi-nos solicitada a realização de um trabalho em que ficássemos a conhecer um colaborador que estivesse na empresa há mais de 6 meses e há menos de 8 meses, e conhecer os seus primeiros passos no mercado de trabalho nesta nova fase. Portanto, primeiramente ia-te pedir que te apresentasses e depois queria que falasse um bocado que etapas do teu percurso académico e profissional foram determinantes para chegares à função que desempenhas atualmente. Certo, então, sou Simão, isso já sabem, não é? Fiz a minha licenciatura em Gestão na FEP, terminei em 2023, e o meu mestrado em Economia da Empresa e Estratégia também na FEP, sendo que terminei em 2025, em julho. Portanto, falando aqui um bocadinho do meu percurso, também fiz parte de uma organização da FEP, o EGSUP, fui diretor de recursos humanos e presidente, e também estive na Associação de Estudantes da faculdade. Pronto, assim, em geral, é um bocadinho isto. Falando aqui, remetendo também já aqui para as etapas mais importantes do meu percurso, fazendo já aqui a ponto com a questão, também fiz aqui um estágio de verão na KPMG, na área da auditoria, que me ajudou sem dúvida aqui a abrir um bocadinho a questão do mundo do trabalho e perceber aqui a dinâmica do mundo do trabalho, nomeadamente na área de gestão e de auditoria, e também com o meu estágio curricular mais na área de International Management, na Virtual Care, mas que também fui tendo aqui uma abertura neste sentido de mercado de trabalho. Portanto, estas experiências foram aqui no meu mestrado. Eu senti que, quando terminei a licenciatura, apesar de ter aqui os conhecimentos teóricos, não estava ainda, não me sentia aqui preparado para a questão aqui da entrada no mercado de trabalho, e também queria realmente tirar o mestrado. Portanto, depois senti que realmente estas experiências que tive, de seja estágios, seja contacto com as empresas através da organização, foram aqui as etapas mais importantes para depois definir aquilo que queria e a função que desempenho atualmente, que acho que não referi, mas que é na Glint, na área de consultoria de farmácias. Ok, obrigada. E como é que descreves o momento em que começaste a procurar emprego? Em que aspectos é que te sentias mais preparado e quais é que tu sentias maior necessidade de desenvolver? Ok. O momento de começar aqui a procurar emprego é sem dúvida um bocadinho um momento de ansiedade. Não vou mentir, porque começamos aqui, e pelo menos aqui na minha fase, era uma fase em que eu estava em estágio curricular, ou seja, aqui no último semestre do meu mestrado, tinha que entregar aqui o meu relatório, estava em estágio, e começar aqui a procurar, ou seja, era uma mudança ainda bastante grande na vida aqui, de passagem de curso académico para profissional. Mas sim, foi um momento ansioso. No entanto, também senti que estava preparado a nível de networking, muito por causa, lá está, de já ter tido contacto com diversas empresas e estas experiências, seja a nível organizacional, seja mesmo através dos estágios que fiz, onde eu sentia se calhar uma maior necessidade de desenvolvimento, e fui aprendendo ao longo dos recrutamentos, que é a questão de preparação de pitch e de que forma é que eu me deveria mostrar ou estar durante os recrutamentos, e também a questão de perceber aquilo que realmente queremos fazer, ou seja, claro que estas experiências ajudam-me muitas das vezes a perceber o que gosto ou aquilo que não gosto. Por exemplo, eu sabia que se calhar a Big Four não era uma coisa que eu queria naquele momento, queria uma experiência diferente, mas muitas das vezes esta questão de perceber aquilo que queremos fazer também foi um aspecto de maior dificuldade. E depois eu ia te perguntar também que fatores é que influenciaram a tua decisão de entrar no mercado de trabalho só após o mestrado e fazer o mestrado, e porquê nesse momento só?
Certo. Eu decidi, lá está, entrar e tomar esta decisão de fazer mestrado antes de entrar aqui no mercado de trabalho, sobretudo porque sentia que não tinha aqui maturidade ainda suficiente, não só enquanto pessoa, mas a nível, lá está, daquilo que queria fazer, ou também essa noção, ainda não tinha aqui esta questão bem definida para poder decidir. E depois, sem dúvida, aquilo que me influenciou para eu tomar a decisão de estar onde estou e na área onde estou foi a questão de ter crescido também e feito um mestrado numa área que realmente era do meu interesse e que também fui aprendendo com isso, até porque era um mestrado bastante prático, o que fazia com que fosse tendo aqui uma maior proximidade com o mercado de trabalho e com as diferentes áreas. Ou seja, sem dúvida, experimentar estas coisas, experimentar áreas novas ajudam aqui na decisão e perceber aquilo que realmente queremos. Ok, agora falando um bocadinho sobre a tua preparação e o teu posicionamento no mercado, como é que consideras que era o teu nível de preparação no período em que começaste a procurar por trabalhos e empregos? Certo. Não vou dizer que estava mal preparado, eu senti que estava bem preparado, até lá está, fruto das minhas experiências. Já sabia como é que funcionava minimamente a questão do mercado de trabalho e já tinha muita noção daquilo que eram as diferentes áreas que o meu mestrado e que a licenciatura me poderiam dar. Mas, no entanto, sinto que a nível daquilo que é verdadeiramente o recrutamento e estar, experienciar a questão de case studies, etc., é sempre algo que nós vamos aprendendo ao longo destes recrutamentos, ou seja, sentia que realmente estava preparado, não só a nível da parte mais teórica que a faculdade e o curso me dá, mas também a nível da parte mais prática, de soft skills que adquiri nas organizações e no estágio, mas depois a questão de adaptar-nos aqui aos recrutamentos surge só mesmo com o estar nos mesmos. Ok, e como é que tu consideras que trabalhaste o teu posicionamento? Ou seja, com que ferramentas? O teu currículo, LinkedIn, momentos de networking, se fazias candidaturas espontâneas, como é que tu te posicionavas? A nível aqui de posicionamento, e isto é algo que nós não devemos ter medo, mas lá está, não tive mesmo medo de mandar aqui, seja candidaturas espontâneas, seja e-mails, ou contactar pessoas da área de recursos humanos de empresas com quem tive contacto quando estava na organização. Portanto, sem dúvida, a nível de posicionamento, foi sempre um trabalho que eu fiz intenso, porque também queria ter aqui o maior número de opções e perceber aquilo que realmente queria. Portanto, a nível aqui daquilo que poderia ser networking com pessoas com quem já tinha contacto, candidaturas espontâneas, fiz de forma intensiva. A nível de LinkedIn também, procurei sempre estar a par daquilo que poderiam ser as vagas da nossa área, mas sinceramente também é algo que eu já vinha trabalhando muito com a questão da organização, que já vinha trabalhando o LinkedIn e já era algo que estava, sinto, atualizado e bem trabalhado. Isso e o currículo, ou seja, esta parte extracurricular daquilo que é o curso também ajuda muitas vezes a trabalhar aquilo que é o nosso posicionamento e aquilo que é o nosso currículo e o nosso LinkedIn. E depois também aproveitar essa parte para fazer lá está o networking. Ok. E que abordagens é que tu adotaste para tornar o teu perfil mais competitivo no mercado de trabalho? Ou seja, que forma é que procuraste diferenciar-te dos restantes candidatos ao longo de todo o processo? Certo. Acho que aquilo que em diversos recrutamentos me fez diferenciar foi, sem dúvida, a autenticidade. Ou seja, e lá está, aconteceu pelo menos uma vez numa entrevista final o portador me questionar: eu quero saber quem é que é o Simão para lá daquilo que está aqui no currículo. E acho que sem dúvida também explicar muitas vezes aquilo que é o nosso percurso de vida e perceber de que forma é que nós chegamos àquele momento, porque é que queremos aquilo, quais é que são os nossos objetivos de vida, ou seja, explicar acima de tudo as nossas motivações e sermos genuínos nesse nível é um ponto.
Depois, mais a nível daquilo que é a parte técnica, sem dúvida estarmos preparados e termos aqui esta preparação a nível de currículo, de LinkedIn, etc. Ou seja, mostrarmos que somos umas pessoas capazes é um segundo fator. Ou seja, não diria que seja segundo, mas aqui estes dois fatores equiparados. O sermos autênticos e genuínos e o estarmos realmente preparados e trabalharmos não só no momento, mas antes disso, naquilo que são as nossas soft skills e hard skills. Ok. E que papel, já falaste um bocadinho disto também, mas que papel é que teve o networking, os contactos informais e as recomendações no teu acesso a todas as oportunidades? Foi sem dúvida um papel bastante ativo e importante, muito a nível, lá está, desta questão de recomendações ou contactos mais informais, até porque eu conhecia bastantes alunos da organização que já estavam no mercado de trabalho e ia pedindo dicas, perguntando a nível das empresas em que eles estão atualmente o que é que achavam, o feedback, de que forma é que também me poderia candidatar e, sem dúvida, nesse aspecto também, e o ter estabelecido essas relações com essas pessoas ajudaram-me a estar aqui em recrutamentos que de outra forma se calhar não teria sido tão fácil. Portanto, sem dúvida, esta parte do networking deu-me aqui acesso a oportunidades que provavelmente de outra forma não as teria. Ok. Agora, avançando para... Vamos falar sobre todo o processo de recrutamento que tiveste que passar. Como é que tu consegues descrever o processo de recrutamento que experienciaste? Certo. É sem dúvida um processo de aprendizagem, ou seja, nós vamos aprendendo ali, aqui ao longo dos processos de recrutamento. Eu posso falar aqui um bocadinho da vaga onde entrei, foram 2 entrevistas, uma mais a nível pessoal, da parte mais de recursos humanos, perceber aquilo que era o meu percurso académico, as minhas skills, e aquilo que eu era enquanto pessoa, digamos, e depois uma segunda mais técnica, ou seja, mais voltada para a área, para a vaga em si, e percebermos de que forma é que o meu conhecimento se encaixava na vaga. Isto acontece muitas das vezes. Falando também dos recrutamentos, acontece outra questão que é a fase, muitas das vezes, recrutamento em grupos, em que nós temos aqui dinâmicas de case studies, e isso também é algo que sem dúvida nos enriquece, mesmo que não entremos, ou seja, temos que levar esta questão como uma aprendizagem e o prepararmos durante a faculdade neste sentido também é importante. Okay. E que aspectos do teu perfil é que tu acreditas que foram valorizadas durante este processo todo de recrutamento? Certo. A nível aqui mais pessoal, sem dúvida, por ser aqui uma pessoa que foi sempre aqui sem filtros e tentou passar aquilo que era o Simão para lá daquilo do currículo. Isto de uma parte mais pessoal, porque também temos que muitas das vezes tocar neste ponto nas entrevistas. A nível aqui mais académico e daquilo que é o nosso currículo, não é? Senti que muitas das vezes a experiência na KPMG foi algo que foi bastante valorizada pelos recrutadores. Isso é sem dúvida algo que chamava a atenção, e a própria faculdade, ou seja, de facto de ser a Faculdade de Economia do Porto, também era algo que era valorizado nos recrutamentos e que os recrutadores normalmente olhavam sempre com alguma importância. Ok. Avançando agora para outro tema, falando mais sobre a tua integração, como é que tu podes descrever os teus primeiros tempos na Glint? Os meus primeiros tempos têm sido bons, portanto, a nível de integração, sempre tudo, sempre me senti bem integrado, sempre tive aqui toda a formação, ou seja, acho que há, e isto também explicando porque eu entrei aqui num programa de trainees, ou seja, realmente dedicado a este tipo de pessoas que saem agora do mercado de trabalho, portanto também há aqui este cuidado naquilo que é a adaptação por parte da empresa ao mercado de trabalho, e é, se calhar este tipo de vagas muitas das vezes podem nos ajudar a fazer esta ponte entre o percurso académico e esta passagem académica para o mercado de trabalho, e existem diversas empresas que o fazem, não é?
Mas sim, têm sido bons, tenho gostado bastante da área onde estou, que muitas das vezes lá está, também há aqui este desconhecimento, porque não temos tanto esta experiência antes de ingressar, mas no geral tem sido de muito conhecimento e muita aplicabilidade daquilo que se calhar eram as minhas formas de trabalhar e os meus conhecimentos aqui na vaga. Obrigada. Pronto, agora ia-te perguntar, ainda falando um pouco sobre o processo de integração, que fatores é que tu achas que contribuíram mais progressivamente para que tu, neste momento, consigas estar integrado da maneira que dizes que estás? Certo. De uma forma pessoal, foi sempre sentir-me bem acolhido ou as pessoas questionarem-me sempre se precisava de alguma coisa, se uma frase que é muitas vezes dita na empresa é: não há perguntas estúpidas, podem perguntar tudo aquilo que quiserem, não há julgamentos. Portanto, colocarem-me sempre à vontade para questionar ou para, lá está, ver, perguntar tudo, é sem dúvida uma parte que me ajuda a estar aqui integrado. E depois o envolver-me realmente naquilo que é o trabalho e é o dia-a-dia e o atribuírem responsabilidades, assim como todos eles têm. E o que é que eu quero dizer com isto? Não ser aqui um programa de trainees em que nós estamos só numa perspectiva de observador e é assim que nós fazemos. Não, eu também faço tal e qual e a 100% o trabalho de uma pessoa que está lá, por exemplo, há 3 anos, ou seja, sou um consultor de igual para igual e não é por estar num programa de trainees ou estar há menos tempo que tenho menos responsabilidades. E acho que isso também nos ajuda a estar mais integrados. Ok, ia-te perguntar agora de que forma é que tem sido gerido o feedback desde que estás dentro da empresa e de que maneira é que achas que esse feedback acaba por impactar no teu desenvolvimento? Ou seja, a nível de feedback, tenho sentido que há sempre aqui este acompanhamento, ou seja, eu tenho também muitas vezes fazer aqui apresentações para ver como é que está aqui o meu nível de maturidade na empresa. Não há só aquela parte de acolhimento inicial, ou seja, há sempre aqui o acompanhamento e perceber junto dos managers ou dos líderes aqui da equipa de que forma é que eu me estou a sentir e de que forma é que o meu trabalho está a ser feito. E sem dúvida, isto tem aqui um impacto bom no sentido em que consigo perceber mais rapidamente naquilo que eu posso melhorar, ou naquilo que está a correr bem, ou de que forma é que eu me posso adaptar. Pronto, falando agora de uma parte mais geral e mais de reflexão, gostava de te perguntar o que é que aprendeste neste primeiro período de experiência profissional? Sem dúvida, se calhar o que eu mais aprendi foi a praticidade daquilo que é o mundo real e o mercado de trabalho, ou seja, muitas das vezes nós estamos focados aqui na parte, e isto falando aqui mais do mundo académico, no ir ao pormenor, no perfeccionista a 100%, e muitas das vezes a capacidade de nos adaptarmos e sermos práticos e objetivos no mercado de trabalho acaba por ser mais importante, no sentido em que temos que saber gerir as nossas prioridades, aquelas que são as tarefas mais importantes, e muitas vezes não perder tempo necessário a aperfeiçoar uma coisa a 100%, algo que já está a 90% a 100%, sendo que não é necessário esse tipo de perfeccionismo. Portanto, se calhar, este tipo de adaptar à vida real, ser objetivo e prático foi aquilo que mais tenho aprendido. Ok, ia-te perguntar agora que erros é que evitarias agora que olhas para trás e consegues refletir sobre o teu percurso? Certo, mas a nível aqui de estando na empresa ou a nível aqui de recrutamento? Mais a nível de estar na empresa. Certo. Se calhar aquilo que eu mais evitaria seria aqui provavelmente estar nervoso ou ansioso de que muitas das vezes o meu trabalho pudesse não estar a 100% ou não estar bem, ou seja, perceber de que as pessoas, isto falando lá está a minha experiência pessoal, mas que as pessoas que estão lá também não sabem tudo e também têm essa noção de que nós não sabemos tudo
e que estamos lá para aprender, ou seja, ser sempre o mais descansado e perceber a 100% de que estamos lá para nos ajudar mutuamente e não ser aqui muitas das vezes ter este nervosismo a mais que depois também nos impede aqui de trabalhar ou de estar 100% confortáveis. Queria agora então que fizesse uma reflexão sobre as principais diferenças que encontraste no que esperavas que iria ser o mercado de trabalho e a realidade com que acabaste por te deparar. Certo. Eu sinto que a nível de diferenças, como já tinha tido algumas experiências de estágios, acabei por não encontrar muitas. O maior ponto que destaco, lá está, foi aquilo que falei no início, da questão de sermos práticos, muitas das vezes, e percebermos aquilo que é prioridade e objetivo, e a nível de gestão de tempo, gerirmos o nosso tempo para atingirmos esse objetivo sem que tenhamos que estar aqui a perder algum tempo em pormenores que não fazem tanto sentido. Mas, no geral, não senti diferenças enormes, muito porque já tinha tido alguma experiência, então já tinha esta noção. Para finalizar, queria saber que recomendações é que darias a um estudante que está neste momento à procura do seu primeiro emprego? Olha, primeiramente, para fazerem sempre aqui esta preparação e para experienciarem o máximo possível junto com a empresa, aproveitarem todas as dinâmicas feitas quer por organizações, quer por faculdades, pela faculdade, digo, ou seja, Porto de Emprego, para falarem, para não terem medo, no fundo, não terem medo de falarem, não terem medo de se candidatarem, porque isso vai-vos dar aqui outra bagagem que de outra forma não conseguem ter e não conseguem estar tão preparados. E depois para não desesperarem ao primeiro não, ou seja, mais numa fase de recrutamentos que possam estar à procura, e se receberem um não ou dois nãos, para não desesperarem, não sentirem aqui que não são capazes, porque acontece e não quer dizer que nós não somos bons para aquela vaga, quer dizer que não temos tanto o perfil para, ou que se calhar existia uma pessoa com o perfil mais adequado, mas nunca nos tentarmos diminuir nesse sentido. Pronto, Simão, obrigada mais uma vez por ter disponibilizaste e desejamos-te os melhores sucessos no teu percurso profissional. Obrigado e boa sorte também para vocês no trabalho e no vosso curso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.